Olá, boa noite. Nosso grupo é composto por mim, Amanda Caroline, Eliette de Alencar, Maria Clemilda, Maria Edilânia e Grace. Iremos apresentar o artigo de Nelce Antônia e Mário de Souza, cujo tema é Educação e Diversidade Cultural. Falando um pouco sobre o que é diversidade, né? Sobre o que a palavra diz, onde ela se origina do latim de diversitate e quer dizer diferença, oposição, contradição, certo? Muito se fala sobre as características do povo brasileiro, onde percebe-se que a população ela é formada por pessoas das mais diversas proveniências. E a cor da pele, como branca, negra, amarela, são resultados, né, de diferentes etnias que habitam no território. Isso, né? A diversidade nada mais é do que essa manifestação da diversidade humana, da variação humana. Ou seja, ela não existe diversidade sem diferença. Além de diretrizes e bases da educação e o Plano Nacional de Educação, né, eles ratificaram a questão para a educação de jovens e adultos, para a educação tecnóloga, para a formação de profissionais, a educação especial, a questão dos avanços das lutas sociais em favor de uma educação para todos, ou seja, que essa educação ela respeitasse a diversidade cultural, onde a diferença de etnias ela fosse tida com respeito. Bem, boa tarde. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre multiculturalismo e cultura. O multiculturalismo não é preciso ser um grande pesquisador para a gente entender que nós vivemos num país multicultural. Quer dizer, cada pedacinho do país, né, tem sua cultura. E cada pedacinho, tipo, são várias culturas, mas tem aquela predominante, né? Vai ter aquela que sempre vai chamar mais atenção. Deixa as outras invisíveis e ela se torna o foco principal. E cultura, de acordo com Matlard, a cultura não foi definida como o conjunto de traços distintivos espirituais e materiais. Sociais engloba, além de artes e das letras, outros modos de vida. A forma de viver de cada conjunto, o sistema de valores, as tradições e as artes. Então, nessa definição, o que é que ele tenta passar? Ele tenta passar o modo de vida de cada grupo, né? Cada tipo de arte, cada tipo de vestimentas, arte, de um modo geral, né? Eu sou Eliette de Alencar. Aqui nesse capítulo 1 serão trabalhados os conceitos de diversidade, diferença multicultural, cultura e identidade, certo? Que são considerados necessários para a compreensão da diversidade cultural no Brasil e também para a superação de preconceitos e atitudes discriminatórias, certo? O capítulo 2 traz reflexões sobre a questão dos direitos sociais, né, e a questão também da desigualdade educacional no Brasil. A questão da formação dos professores, por ser considerada como imprescindível para a concretização. Olá, pessoal. Vamos falar sobre identidade? Pois bem, né? A ideia de identidade é posta entre a população
De modo geral, é a carteira de identidade, certo? É aquele documentozinho, né, que identifica as pessoas numa determinada sociedade, de onde nele consta o nome, quem são os pais, o local e data de nascimento, né, e também o número, né, do cadastro de pessoas físicas, né, que no caso é o CPF, e atualmente também o tipo sanguíneo, certo? Porém, o tema aqui abordado extrapola, perpassa essa visão, né? No geral, existem diversas correntes teóricas, né, que fundamentam o conceito de identidade. Por exemplo, Hegel afirma, né, que existem duas naturezas. Para ele, a natureza tinha uma história e o homem tinha outra, certo? A primeira originada pela própria criação espontânea da natureza e a segunda criada pela intervenção humana, no caso, a cultura. Já de acordo com Marx e Engels, as coisas estão sempre em transformação, né? Pelo movimento da sociedade e pelas contradições existentes na matéria. Para eles, o homem faz parte da natureza. Explica isso mostrando que um marceneiro, por exemplo, ao transformar um pedaço de madeira em mesa, não está só transformando a madeira em mesa, né? Mas, consequentemente, transforma-se a si próprio. Por quê? Porque ele aprende, certo? Ao terminar a mesa, nem a madeira, né, nem a ideia e nem ele mesmo, nem o marceneiro, né, no caso, serão os mesmos. Por quê? Porque o marceneiro elevou as suas habilidades, certo? Possivelmente, em outro momento, né, ele fará melhor ainda, ou também fará outras coisas a mais, certo? Com isso, Marx e Engels explicavam, né, que o homem, para satisfazer suas necessidades, empenhava força física vinda da sua própria natureza. A identidade, portanto, né, por sua vez, manifesta-se pela unicidade, né, entre natureza e cultura, né, em oposição a outra identidade. A ideia de identidade é construída a partir da ideia de pertencimento. Porque às vezes nós podemos dar nossa carteirinha de identidade, né? Ter meu nome, minha filiação, mas não é essa a pergunta. A pergunta: o que é você, ser humano? Como funciona um ser humano? Corpo, mente, espírito. A separação? A divisão? Tem alguma coisa flutuando, separada? Ou será que não é uma integração, uma integridade? Já nesse capítulo 2, né, o Estado brasileiro, né, compreendeu a importância de aproximar de forma mais intensa as diversas etnias, né, que compõem a cultura nacional. O Estado criou leis, né, que tornam obrigatória uma reflexão mais precisa sobre a existência dessas etnias, certo? Com que objetivo? Com o objetivo de romper com os preconceitos com que nos deparamos nesse país. A abolição da escravidão, né, os órgãos de proteção aos indígenas, né, as demarcações de terras, ainda não foram suficientes para tornar o negro e o indígena integrado à sociedade nacional. Portanto, né, não basta só criar leis que os tornem cidadãos de primeira classe, mas, né, torna-se necessário criar ações efetivas que contribuem com a participação dessas pessoas, né, e transformem suas realidades. Deste modo, o governo, né, oferece aos professores do ensino básico uma formação que contemple os temas éticos, que de onde deve ser iniciado todo o processo de desconstrução do preconceito. Os professores, né, se tornarão agentes mediadores, transmitindo a seus alunos os elementos necessários para a desconstrução desse preconceito contra as etnias discriminadas presentes no nosso cotidiano.
Então, o que podemos observar desde o início do primeiro capítulo é a importância, né, e o valor que a disciplina diversidade cultural, educação e diversidade cultural tem para o professor, pois é através dessa disciplina que o professor vai transmitir aos seus alunos, né, o conhecimento sobre a nossa história brasileira, com mais propriedade, né? E os alunos que ainda não formaram o seu senso crítico através da história brasileira, através da nossa história, ele vai adquirir essa formação crítica e ele vai aprender que tanto o indígena como o afrodescendentes possui o mesmo direito que os demais cidadãos. De direito social no Brasil, o artigo nos mostra várias citações como embasamento teórico para que possamos compreender essa definição. E eu separei aqui apenas para compreendermos melhor, que é o citado por Palermo, 1984, que diz: o vocábulo direito significa aquilo que é reto, que é um tipo de comportamento consciente do homem na sociedade, fixado pelo Estado, exigido por todos para o bem em comum. Também, mais adiante, o tópico vai também nos mostrar o poder da Constituição, que é a nossa lei maior, que é por ela que é estabelecido todo o princípio norteador da nação. Nós vemos que a Constituição, elas foram constituídas 7, a de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, que é a que vigora até hoje. Podemos compreender também que as declarações do século XVIII e XIX, ela preocupava-se apenas em proteger o homem contra o poder do Estado, ou seja, esse século XVIII e XIX ainda fazia parte do século do Brasil colônia. Então, todo cidadão, ele vivia sobre a imposição do poder do Estado. Então, tudo que ele ia decidir era sobre o regimento do Estado. Ele não tinha liberdade de nada, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, ele não tinha liberdade de nada. Então, aquelas primeiras constituições, ela tentava proteger o cidadão contra essa imposição do Estado. E com o passar do tempo, novas ideias de constituição, novas ideias foram surgindo e modificando a nossa Constituição brasileira, né? Como, por exemplo, a Constituição de Weimar, de 1910. Ela é a Constituição de Weimar, de 1910. Ela é uma constituição alemã e foi a primeira constituição que ela foi a primeira constituição que modificou e influenciou as demais constituições. Dentre elas, a Constituição Brasileira de 1934, com seus direitos sociais. Porque essa Constituição alemã de Weimar, ele focava muito nos direitos trabalhistas, nos direitos sociais, assegurava a igualdade, a liberdade de expressão, a religião e a proteção das minorias, coisa que a Constituição do século XVIII e XIX ainda não assegurava, ainda não defendia. E, então, observando essa Constituição alemã, o Brasil se torna influenciado por ela e modifica a sua Constituição de 1934, que é
justamente na era de Vargas. Com tudo isso, o cidadão ele passa a entender que a sua felicidade ela não vem somente da sua luta contra o Estado, mas que o Estado também pode contribuir promovendo o direito dessas leis. Com todo esse contexto dos direitos sociais no Brasil, nós podemos entender que o professor, ele desempenha um papel muito importante na sociedade. E ele deve sim conhecer a legislação, para que ele possa trabalhar, mesmo que de maneira teórica, com os seus alunos e que ele possa também incentivá-los a reivindicar os seus direitos. Etnias e desigualdade social no Brasil. Esse tópico ele começa nos falando, teoricamente, sobre o avanço da Constituição no que se diz respeito à educação, pois em 1824 torna o ensino primário de 4 anos obrigatório. Em 1971, essa obrigatoriedade aumenta para 8 anos e em 2006 para 9 anos. Porém, por si só, não garante escolarização para todos e principalmente de igualdade. E o que vemos é o índice de reprovação e evasão escolar aumentar a cada dia, principalmente quando se trata de raça negra. Mais adiante, esse tópico nos relata sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que apresenta a orientação que deverão ser seguida pelo sistema de ensino. Será dado como ênfase a inclusão dos estudos sobre os africanos, os afrodescendentes, os indígenas, e como o Brasil é uma nação composta por várias etnias, deve-se oferecer uma educação multicultural. Porém, isso tem sido negligenciado. E nós sabemos o quanto é importante compreender a nossa história, né? Compreender o nosso passado para entendermos melhor o nosso presente, né? E nós temos um forte exemplo que foi a vinda dos africanos ao nosso país, né? E ele deixou forte influência cultural aqui no nosso país, né? Tanto na música, como na dança, na linguagem, na comida e na cultura em geral. Nos últimos tempos, devido a todas as transformações ocorridas no campo social, econômico, político e cultural, e também educacional, muito tem se falado sobre a formação de professores. Vivemos uma época totalmente diferente de 3 ou 4 décadas anteriores, quando as escolas eram frequentadas em sua maioria por alunos provenientes dos segmentos médio e superior da sociedade. Hoje as salas de aulas estão repletas de alunos provenientes dos mais diversos segmentos sociais, com diferentes visões de mundo, com condições econômicas bastante diferenciadas, o que torna sua visão de mundo diferenciadas e que faz com que o aluno frequente a escola com objetivos diferentes. Atualmente, muitos frequentam a escola para adquirir conhecimento, pois, historicamente, a escola é entendida como transmissora de conhecimentos acumulados ao longo dos tempos. Também, os alunos cujas famílias não valorizam o conhecimento sistematizado e, portanto, os alunos não são estimulados a adquirirem os conhecimentos. Aqueles que são também encaminhados para a escola, pois os pais não têm com quem deixá-los em casa. E também há aqueles para os quais a escola assegura uma alimentação mínima, pois são totalmente desprovidos de recursos materiais. Diante da complexidade desse quadro, principalmente da escola pública, não cabe mais à escola simplesmente transmitir o conhecimento acumulado pela humanidade. A escola, ela necessita ir muito além, isto é, formar o cidadão,
embora se tenha plena compreensão que a cidadania passa pelo conhecimento. Portanto, muitos são os desafios impostos ao professor. Um deles é o conhecimento da realidade do aluno com o qual vai atuar. E para conhecer a realidade do aluno, ele precisa de clareza sobre o que vem a ser realidade. A realidade cultural, social, política, econômica, religiosa é bastante diversificada em sala de aula. Ao se apresentar essas reflexões, considerou-se que este é um aspecto muito importante, entretanto muito pouco discutido entre os professores no momento do planejamento e da prática. Outros fatores também devem ser levados em conta, tais como as políticas públicas que orientam as práticas pedagógicas,